Essa questão que o senhor falou de profissão pastor, como é que vocês enxergam isso? Porque para quem não é cristão, isso é visto por alguns com maus olhos, né? Como se a pessoa fosse menos profissional porque ela é pastor, como se ela tivesse que obrigatoriamente ter uma segunda ocupação, uma segunda função, sendo que você ser pastor te demanda muito tempo. Muito esforço. Na verdade, eu digo sempre para quem nos procura, né, ali no MAP, né, que MAP é o Ministério Apostólico Palavra de Paz, a igreja que nós estamos pastoreando. Eu falo, olha, eu já fui guarda municipal, eu já fui cobrador de ônibus, eu já fui técnico de segurança do trabalho, eu já trabalhei em escritório de contabilidade, sou contador também, eu já tive algumas profissões. Hoje eu sou pastor. Então, é o seguinte, se precisar, me ligue 1 da manhã, meia-noite, 2, 6, 7, 10, é tempo integral. Então, quando você diz, como que vocês veem isso? É complicado, eu não vou aqui dogmatizar a questão, eu não vou encerrar a questão, né? É muito difícil, eu não posso falar por milhares e milhares e milhares de pastores, Sim, de líderes evangélicos, apóstolos, bispos, né? Existem outras nomenclaturas aí também. Mas a minha opinião é que o extremismo deve ser evitado, né? É possível ser um bom pastor e ter uma outra ocupação? Sim, é possível. É claro que qualquer tipo de trabalho secular, eu posso ter qualquer outro trabalho? Penso que não. Dependendo do trabalho, você não vai ter tempo nem saúde para se dedicar ao estudo da Bíblia. E aí você vai ensinar o quê? Se você não estudar, eu não prego uma mensagem bíblica, eu não faço um sermão de um texto que eu já conheço, depois de ter alguns cursos de teologia, se eu não estudar 4, 5 horas, eu não prego. Então, e como é que eu faço isso se eu trabalho numa lavoura aí 12 horas, 14 horas por dia? Ou vamos falar de uma coisa mais nossa aqui, se eu faço massa, se eu viro concreto o dia inteiro, eu vou gemer à noite, ainda mais com o problema de coluna que eu tenho. Então fica difícil. É complexo mesmo. Agora, existem trabalhos, eu posso ter um trabalho secular e ser pastor? Pode. Todo pastor tem que ser assalariado ou trabalhar de tempo integral? Não, isso é uma coisa que vai ser tratado dentro da comunidade. A igreja pode dar o sustento pastoral? Se ela pode, aí eu diria, ela deve. Se não pode e o pastor ama aquilo ali, ele vai dividir o seu tempo, vai contar com outros colaboradores, diáconos, outros obreiros para auxiliar ele ali, e ele vai conduzir. Eu penso que se um pastor se dedica de tempo integral, a probabilidade, né, daquela comunidade crescer mais rápido é maior, claro, né? Agora, se você me pergunta também, Sérgio, você vê algum problema em entender o pastorado como uma profissão? Não vejo, não. Não vejo problema nenhum. Eu já cansei quando alguém me pergunta, sua profissão, às vezes eu falo, pastor. É o que eu sou, eu trabalho como pastor hoje. Sim. Então, ainda que, judicialmente falando, né, leis trabalhistas hoje não há mais vínculo, né? Então você pode estar à frente de uma igreja, receber lá um prolabore, um auxílio uma ajuda de custo, né? Um auxílio pastoral, há todo um cuidado até para escolher a palavra. Exatamente. Né? Mas isso não gera vínculo trabalhista mais, não existe essa possibilidade. Quando eu falo assim de encarar isso como uma profissão, porque para mim é um trabalho nobre, e se eu ganho daquilo ali, por que não dizer profissão? Eu tô falando isso porque lá na empresa que eu trabalho, tem um pastor Felipe. Ele tem até uma igreja próximo do Lagiense, indo pra Pizza. Sim. Pastor Felipe Renan, o nome dele. Se estiver na live, um abraço aí, Felipe. Abraço, pastor Felipe. E ele é gestor de um setor lá na empresa, né? Mais 20, 30 pessoas. Eu vejo que ele trabalha bem, ele fica bem sugado. E aí ele sai do trabalho e já vai, às vezes, direto pra igreja, com a roupa do próprio trabalho. Entendeu? E esse dia eu tava conversando isso com ele. Falei, Felipe, você tem que cuidar da tua saúde. Fazer um exercício, buscar emagrecer. Verdade. Porque tá com sobrepeso. Verdade. E eu vejo que é o quê? Trabalho, igreja e casa. Ele não tem nem tempo de cuidar não tem tempo para cuidar da própria saúde, entendeu? Sim. Eu acredito que a família dele tenha tempo, porque a mulher dele também é da igreja. Então a mulher dele deve apoiar, deve gostar.
mas a saúde dele em si ele não consegue, porque tem esse tempo muito apertado entre o trabalho de CLT e o trabalho como pastor. Não, é complicado, é complicado. Se a comunidade pode pagar, né, o salário, então pague. Eu ganhava, vou saber exatamente que valores, mas vamos dizer assim, próximo de 5 salários era o que eu ganhava na época. E quando eu comecei o MAP, né, na época não era MAP ainda, mas a igreja que hoje é o MAP, eu passei a ganhar meio salário mínimo. Caramba! Então, eu saí de uma realidade profissional que eu ganhava 5 salários mínimo e passei a ganhar meio salário mínimo. E dedicação total? Total. Eu só fazia isso, não fazia outra coisa. Então, assim, é engraçado, algumas irmãs que, eu não vou citar nomes aqui, mas que nos acompanham, vão lembrar dessa história. Meu telefone tocava, né, e falava assim, pastor, eu vou aí tomar um café. E eu olhava para minha esposa, né? Minha esposa também é pastora, me auxilia no ministério, o nome dela é Esther. E ela ia, eu falava, Esther, corre aí, faz um café. Então que eu tinha lá umas rosquinhas, uns biscoitinhos, colocava sobre a mesa e ficava ali naquela, meu Deus, vai vir uma turma aí tomar um café, né? Fazia uma garrafinha de café, daqui a pouco entrava as irmãs. Pastor, chegamos, pastor. Aí eu, entra aí, pessoal, entra aí. Aí 3, 4 irmãs, né? Daqui a pouco... Aqui, o leite. Poxa, mas vocês trouxeram leite. Daqui a pouco, bolo de laranja. Aí, daqui a pouco, rocambole, pão de sal, pão doce. Eu falei, mas peraí, mas como que a gente... Para que isso? Que vai chegar um ônibus aí? Vocês chamaram alguém mais? Não, pastor. Eu trouxe coca. Você sabe que eu só tomo coca, né? Tá, tudo bem. Então, para que vocês trouxeram leite? Ela não bebe coca, só toma leite. E ia botando aquilo em cima sobre a mesa, né? E aqui um montão de coisa. E daqui a pouco elas iam, tomavam um golinho assim de café. Abria um dos muitos bolos que estavam ali, comia uma fatia. Pastor, a gente está enjoado. Olha, guarda isso daí, entendeu? Vamos conversar. E quando eles iam embora, eu e minha família, né? Na época eu tinha uma filha só. Hoje eu tenho um filho também, Natália e David, um beijo. Então, o que acontecia? A gente tomava café naquela tarde, no outro dia, a semana toda, manhã e tarde, a gente tomava café a semana toda. Então, assim, eu digo que Deus cuida. Amém. Deus cuida da gente. Então, ainda que não seja uma coisa assim, a igreja só pode pagar isso. Se você tiver coragem... tem que ser meio doido. Eu falo, tem coisa que só 2 pessoas acreditam. Ou crente ou doido, né? Eu decidi ser crente. Mas vamos lá. Eu aceitei esse desafio, as coisas foram melhorando. A igreja, olha, podemos pagar um salário. Podemos pagar 2. Quando chegou em 3, melhorou. Aí pronto. Aí eu já comecei a ficar tranquilo, graças a Deus. Entendeu? Então eu não tenho dificuldade nenhuma. Quem nos acompanha do MAP sabe, nós somos uma igreja onde nós não temos dificuldade de falar sobre três questões, 3 tabus, né? Sexualidade, dinheiro e política. Nós falamos muito bem, sem qualquer dificuldade, sobre esses 3 temas. Então, muito transparente. Isso em algumas igrejas é uma dificuldade enorme, né? Sim. Concorda? Ou do pastor, ou da comunidade. Sempre tem alguém que tem esse receio de falar, não tem problema. Essa questão do salário, né? Digamos assim, salário, tá? Vou falar como salário. Do pastor. Isso é definido em cada instituição? Por exemplo, uma instituição define que deve ser tantos % da arrecadação no mês, outra já define um valor fixo. Algumas igrejas, as chamadas igrejas históricas, né? Eu posso dar aqui uns exemplos, acho que não tem problema. A igreja batista, algumas igrejas metodista, presbiterianas, são igrejas centenárias. Algumas igrejas como essas, é exatamente nesse modelo aí. O pastor tem direito a 35, 40... dependendo do volume, até se não for um volume muito alto, né, 50% da entrada da igreja é salário pastoral. Os outros 50% fica para assistencialismo da própria comunidade e benfeitorias, né? Também, enfim. Maneiro. É mais ou menos assim. Já outras não. Aqui o salário pastoral é 5 salário mínimo. Se entra
50 mil é 5, se entrar 40 é 5, se entrar 10 mil é 5, se entrar 100 mil é 5, acabou. E o pastor recebe aquilo ali, se ele acha que dá, dá. Se ele acha que não dá, ele, olha, convida outro ministro, vou embora. Nas igrejas históricas são muito assim, existe muito isso. Entre os pentecostais, é um outro grupo de igreja, neopentecostal. Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus seria a maior denominação, né, que representa aí os pentecostais e neopentecostais. Já não é bem assim, não. O pastor já não tem essa questão de sair dessa igreja e ir para outra. Normalmente o pastor fica ali 10, 20, 30 anos, morre e aí sim a igreja troca de ministro, outro pastor assume. Então isso vai mudar, isso vai depender muito de igreja para igreja, de denominação para denominação.